Agora, se vai ter golpe, ó, que eu escrevi na minha última coluna na Folha de São Paulo é o seguinte: eu acho que as condições, eu sempre que olhar para as condições objetivas, para as condições subjetivas, vamos colocar dessa maneira. Condições subjetivas, acho que até há vontade, há o ímpeto, né, de dar um golpe. Agora, não sei se as condições objetivas, pensando que na realidade brasileira, pensando nas condições externas, se há a possibilidade de ter um golpe. Mas o que se desenha no horizonte é uma tentativa de tumultuar o processo eleitoral brasileiro, de tumultuar o futuro político do Brasil. O Bolsonaro é um golpe. Ele é o golpe nosso de cada dia. Sim. Tem que conviver com um presidente que fala as coisas que faz as coisas que faz, com o entorno, tem que conviver com orçamento secreto. Isso é um golpe nosso de cada dia. O Brasil é um pouquinho, né, de democracia, bem pouquinho, cercado de golpe por todos os lados. A história do Brasil é história de golpe, golpe atrás de golpe, golpe atrás de golpe. Não, a gente não lidando com as questões traumáticas da nossa história. Então, eu acho que esse é um ponto. Ou seja, a gente precisa começar a projetar. Quando eu falo de projetar, a gente precisa começar a pensar o que pode ser o futuro do Brasil para além de nós que estamos aqui, tá? É que eu tenho falado muito. Quando eu estava falando dos mortos na pandemia, eu disse, nós temos um país com 700 mil pessoas, né, e que isso é um trauma violentíssimo. E como seria lidar com o trauma? Primeiro, responsabilizando as pessoas que foram, né, as principais, os artífices dessa mortandade. As pessoas têm que ser responsabilizadas. E não é só para punir as pessoas, é para dar um recado para as gerações futuras. E nós precisamos homenagear, nós precisamos ter um monumento para lembrar todos os dias dessas pessoas que morreram. Senão, se a gente não lida com isso, a gente não vai ter futuro. Não tem futuro possível se a gente não respeita quem não respeita a morte, quem não respeita aqueles que tombaram antes de nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Nós não respeitamos a vida. Não existe respeito à vida se não existe respeito e ritualização da morte. Então o Brasil, por quê? Porque se você não ritualiza, não tem morte, a gente não morre, não tem luto. Se não tem luto, não tem luta, não tem superação, a gente não supera os problemas, os dramas, né, as tragédias da história do Brasil. Então é nesse sentido que eu penso que o nosso grande projeto agora é um projeto que tem que olhar para o nosso passado, tem que lidar com as questões do nosso presente, porque senão a gente inviabiliza o futuro, né? Ou seja, fome, desigualdade, racismo, a gente tem que lidar com isso, mas pensando na possibilidade de a gente construir um país novo para frente, olhar para frente. E quando você me fala assim, puxa, tudo é cálculo eleitoral, por que a gente fica só no cálculo eleitoral? Porque a gente fica hipostasiado no presente. A gente tem que olhar o presente para poder projetar o futuro, olhar o que vai ser o Brasil daqui a alguns anos. Sem isso não tem possibilidade, meu cara. Não tem possibilidade. E eu não estou falando aqui, isso é uma viagem e tal. Essa é a viagem da vida. Se a gente não fizer isso, a gente está lascado.